Ok, meus caros irmãos, então bom dia, a paz do Senhor a todos. Primeiro que tudo, depois desta introdução, não é, do nosso pastor, ok, isto agora tínhamos estado todos aqui com os elogios todos, mas é sempre um gosto quando estou com o meu amigo o pastor Paulo Branco, e também há algum tempo que não estava aqui com os irmãos, é bom rever algumas caras, que pronto, a vida é assim, cada um para o seu lado, mas é bom rever as caras dos irmãos e espero que estejam com vontade de aprender. Mais ou menos, não é? Mais ou menos, ok. Estamos com vontade ou não? Muito bem. O que é que nós vamos estudar? Nós vamos meter-nos em coisas difíceis. Porque ao longo da história humana, sempre que se fala do futuro, há sempre algumas interjeições que ficam pelo caminho. Eu diria assim, aliás, vamos fazer já assim, abrir a nossa Bíblia na primeira carta, isto ainda não está nos apontamentos, os apontamentos virão depois, mas primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Imaginem João a escrever o livro do Apocalipse. Apocalipse, que é o futuro, era o futuro dele, o futuro daquele tempo, e também é o nosso futuro, boa parte do livro do Apocalipse. Como é que se escreve sobre o futuro numa realidade que não é uma realidade à volta dos parâmetros da nossa, da matéria, do tempo? Ou seja, o que ele vê, Apocalipse, o que ele vê a partir do capítulo 4, ele diz que ele foi arrebatado em espírito. A partir do capítulo 4 ele entra numa nova dimensão que é entre a questão da temporalidade e a questão da matéria. Significa que o Apocalipse 4 para a frente está fora dos parâmetros do controle da dimensão dos nossos cinco sentidos. Significa que a questão do tempo e a questão da matéria não tem nada a ver com a nossa noção de tempo e de matéria. Por isso é que a palavra eternidade tem que se lhe diga. A eternidade, em boa verdade, é muito mais do que a soma de tempos. É muito mais do que isso. É uma dimensão, eu diria, intemporal. Ok? Então, sempre que estamos a ler alguma coisa que na Bíblia é futuro, há sempre alguma dificuldade, alguma interjeição. Eu vou dar assim uma prova que é óbvia logo à partida. Porquê é que Jesus não foi aceito como Messias? Estão a ver? Porquê? Porque eles liam aquilo que era o futuro, liam as profecias e quer queiramos, quer não, nós vamos idealizando. Ou seja, quando se cria um Deus errado, não se aceita o certo. Significa que eles foram criando um Cristo errado, que é, lês o futuro, mas vais lendo o futuro a partir dos interesses do presente. Ora, quando Jesus chega, o que é que eles querem? Eles querem alguém que os retire debaixo do jugo romano. Eles querem um Cristo político. Mas Jesus não vem na primeira fase como político. Logo, Jesus não entrou naquele diapasão e foi rejeitado. O que é que isto quer dizer? Que à medida que nós vamos olhando para o futuro, vamos ficando toldados com os interesses do presente. Então é muito difícil no presente definir em exato como é que vai ser o futuro. Isto faz parte das nossas limitações humanas, ok? Mas vamos só ler aqui 1 Pedro capítulo 1, verso 10 a 12. 10 a 12. Vejam só o dilema dos escritores da Bíblia, ou dos profetas. 1 Pedro 1,10, da qual salvação, 1 Pedro 1,10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dado, indagando o tempo. Repare, o profeta escrevia sobre o futuro, mas tinha questões, indagando o tempo. Ou que ocasião de tempo. Quer dizer, eles escreviam sobre a salvação, mas tinham dúvidas. Quando é que isto vai acontecer? Como é que isto vai acontecer? Estão a ver? Então, quando há uma revelação do futuro, levantam-se questões sobre o modus operandi, sobre o momento ideal. E qual é a nossa tensão humana? A nossa propensão humana é tentar criar nós próprios, imaginar esse futuro a partir do nosso presente. Okay? Então eles tinham perguntas. Que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando. Eu só quero que os irmãos daqui retirem duas palavras, só duas. Primeira, sofrimentos. Primeira. Ou seja, eles sabiam o quê? Como é que isto aqui vai acontecer isto? Temos que escrever. Então é assim que Deus diz, mas como é que vai ser isto? Quando é que isto vai ser? De que forma é que vai ser? Mas havia uma coisa que era óbvio para todos, comum a todos. Vai haver sofrimento.
primeiro. E a seguir, a glória. Essas são as duas palavras que eu quero. Então, eu diria que a escatologia lê-se a partir deste caminho paralelo. É sempre, tudo começa com sofrimento, mas para acabar em glória. Esta é a grande ideia dominante nas mensagens dos profetas, e se repararmos ainda aqui voltando ao 11, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Isto eles não tinham dúvidas. Não sabemos como é que Cristo há de vir. E vejam, eles estavam tão toldados, até o lugar onde Jesus iria nascer, havia um versículo, Miqueias 5:2, havia um texto que dizia que era em Belém. Eles ainda punham em questão onde é que seria. Que tipo de raciocínios temos quando tudo é óbvio sobre o futuro e ainda questionamos quando se torna presente? Ok. Então, eles sabiam o quê? Que Cristo, as grandes mensagens proféticas, Cristo há de vir e num primeiro grande estágio será sofrimento, mas depois será glória. E eu diria que essa é a história da humanidade e é a história do crente. A escatologia pessoal é sofrimento e a seguir glória. A escatologia da igreja é sofrimento e depois glória. Então, nós temos que arrumar as coisas, que eu vou ter que apresentar um quadro, vamos ter que arrumar as coisas, mas o arrumar tem muito que se lhe diga. Eu vou mostrar gavetas, vou mostrar um armário, mas vamos ter interrogações sobre cada gaveta. Então, eu vou mostrar, à luz da Bíblia, o que é óbvio, mas também temos que admitir que há coisas que não são óbvias. Ok? E, infelizmente, temos muitos livros por aí que não deviam ter sido escritos. Muitas coisas estão nos YouTubes que não deviam ter sido ditas. Só vêm confundir as pessoas. Então temos que pregar o que é óbvio. Mas como temos que falar de futuro, e o futuro nem sempre é óbvio, então vai ser assim uma caminhada tentando ficar de forma taxativa nos textos, mas tentando depois, dentro do possível, arrumar nas gavetas. Estou a ser claro, mais ou menos? Estou a ser claro que as coisas não são claras. Ok? É claro, não é? É claro, não é? Então, vamos pegar no óbvio, no texto bíblico, interpretá-lo, com certeza. Aliás, é o que estamos a fazer agora, que é, os próprios profetas estavam, até eu vou ler aqui o verso a seguir, só o 12, aos quais foi revelado, aos profetas, que não para si mesmo, mas para nós, já está Pedro a falar à frente, eles ministravam estas coisas. Portanto, os profetas estavam a profetizar sobre coisas que eram do tempo dos apóstolos, que agora vos foram anunciadas por aqueles, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, os apóstolos, a igreja primitiva, os pregadores, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Deus, anjos, profetas, apóstolos, crentes do tempo de Pedro e nós hoje. Os anjos querem perceber, mas nem eles percebem. Os profetas tinham uma ideia porque Deus dizia para escrever aquilo. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Os apóstolos viveram um tempo em que parte delas se cumpriram. Eu digo parte delas porque quando o Senhor Jesus abre Lucas, capítulo 4, ele começa a ler o rolo do profeta Isaías e ele parou e ele disse, estas coisas estão a cumprir agora. Mas não leu a seguir, porque a seguir diz que é o dia da vingança. Ou seja, o próprio Jesus conhecia a escatologia. Ele sabia, vou ler até aqui, e o que está a ler, e o que eu estou a ler agora sobre a salvação, dar luz aos cegos, etc. Tudo isso era uma mensagem de graça que se cumpriu no tempo dele. Mas depois ele sabia que o tempo da vingança há de ser posteriormente. E ele já não leu essa parte. Então ele diz que se cumpre o quê? Cumpriu-se a primeira parte do pacote. O problema é que nós nem sempre sabemos dividir o pacote. Ok? Aquilo é tudo uma vez. Ok? Pronto, então, irmãos, fixem isto, sofrimento e glória. Esta é a temática que vai estar em toda a caminhada da humanidade e vamos encontrar isso na escatologia. Claro, quando falamos de sofrimento, vamos falar de tribulação. Quando falamos de glória, vamos falar de reino. Vamos falar de milénio. Vamos falar de salvação eterna. Quando falamos de sofrimento, há um sofrimento para sempre, sofrimento eterno. Estão a ver? Mas é sempre tudo em cima destes fios condutores. Sempre, sempre. Sofrimento, glória. O que me agrada a mim é que vamos terminar em glória. Certo? É assim que acaba o livro do Apocalipse. Termina como? Certamente cedo venho. Ora vem Senhor Jesus. Então vai a terminar em grande. Vai terminar com o Maranata. Vai terminar com a salvação eterna. Certo? Ok? E às vezes nós não sabemos os meandros, mas sabemos o ponto final, que é terminar em glória. Agora sim, vamos para os nossos apontamentos. Vamos trabalhar?
Amém? Vamos lá ou não? A minha mulher está aqui, portanto é a secretária. Vamos lá. A minha mulher, o que é que a minha mulher escreve daquilo que eu digo? Não, ela dorme com o professor e ainda tira apontamentos. Muito bem, vamos lá ver. Espero que não seja como o outro. O pregador hoje disse tantas vezes aquela palavra. Também há. Ok, muito bem, vamos lá. Ok, então vamos à nossa projeção. Obrigado também à nossa multimédia por nos ajudar aqui com a projeção da informação. Tentei arranjar assim um quadro, foi o que eu consegui. Um quadro que mais ou menos dessas gavetas todas que eu quero usar. Vamos ver se, espero que seja elucidativo, mas vamos começar com esta informação já primária. Eu diria que estamos aqui numa introdução. A palavra escatologia é da palavra scatos mais logos, que é o estudo dos últimos, estudo das últimas coisas. Que no fundo, estudo das últimas, do momento em que estamos para a frente. Porque à medida, deixem-me dizer aos irmãos, à medida que o futuro se torna presente, torna-se óbvio. E às vezes não é óbvio. Deixe-me só dar aqui uma pequena outra dica. Só quando Judas entregou Jesus é que no capítulo 1 de Atos, Pedro citou um texto de Salmos. Ele disse, está escrito que fique deserta a sua habitação. Ou seja, só depois de haver a entrega é que foi óbvio, é que um texto do livro de Salmos se torna profecia. Não sei se está a fazer sentido. Ou seja, só quando se cumpre algo é que parece que algo ganhou corpo de profecia. Não sei se está está a trabalhar na vossa mente. Ok, significa que há muitas coisas que temos na Bíblia que estão escritas que nem sequer estamos a vê-las como profecia. Não estamos a vê-las. Ou seja, o cumprimento é que vai determinar, se eu posso dizer assim, porque até Pedro ele junta ali mais que um texto. Ele diz, fique deserto e ocupe outro seu bispado. Ele vai buscar outro textos separados, ele junta-os no pacote sobre Judas, que é, já estava profetizado que ele iria deixar o lugar dele, mas já estava profetizado que outro iria ocupar o lugar dele. Então vamos lá escolher alguém para substituir. E é daí que veio o Matias. Faz sentido, não faz? Então significa que às vezes estamos a ler coisas, estão a ver o problema que criamos quando queremos pressionar o texto para dizer coisas no futuro sem que antes haja um cumprimento. Ok? Então temos que ter muita calma. Está bem assim? Ok? Só quando o novo cita o antigo é que nós temos a certeza absoluta que é uma ligação direta. Enquanto não citar, não vamos inventar. Ok? Está bom assim? Ok, então, temos ali a promessa, é Atos 3:21, que nós temos ali o apontamento e diz que é o futuro, Deus restauraria todas as coisas. Isto está Pedro no seu discurso. Pedro já está a dizer que Deus vai restaurar. Exatamente, nós estamos no início de Atos, acabou no capítulo 2 a pregar, no dia de Pentecostes, e no capítulo 2 já está a falar das coisas do futuro. Isto é uma coisa fantástica. Portanto, significa que para Pedro está a cumprir-se o que estava em Joel, e ninguém iria imaginar o que estava em Joel. Mas Deus usou Pedro para dizer o que está aqui a acontecer é o que disse Joel. Estão a ver? Então há uma dimensão de Joel que nem o próprio Joel estava a ver quando escreveu. Mas Pedro está a ligar. Assim, ok, isto está aqui, é o que diz o profeta Joel. Então eu quero que os irmãos, e não vejam nisto, irmãos, e não vejam nisto irresponsabilidade. Vejam nisto é tato e sabedoria. Ok? Que é, não vamos mandar-nos para fora de pé. Okay. Aqui diz isto, é porque vai ser assim, calma. Eu já ouvi nomes, olha, por exemplo, o meu nome, eu sou Carlos, 6 letras. Manuel, 6 letras. Fontes, 6 letras. Eu não sou a besta. O que falta aí é bestas. Não sei como é que a gente vai encontrar as duas. Porque há tantas, ok. Mas, espera aí, eu sou Saraiva. Saraiva tem 7. Pronto. Safei-me, mas a coisa teve um bocado tremida. Mas há pessoas que fazem isto até com os números das letras, os códigos dos nomes. Vai. Olha, quem toca aquela, como é que é? A minha neta toca o quê? Como é que é aquele instrumento? É violino. É viola d'arco, não é? Portanto, por favor, quem toca viola d'arco é a minha neta. Okay. Não me venham dar música. Okay. Então temos que ter muita sabedoria com prudência e só vendo o que é que a Bíblia vai clareando, que vai mostrando de forma
óbvia. E aqui Pedro já nos está a mandar, já não está a voltar no capítulo 2 de Joel, mas está a avançar para a frente. Eu não vou estar a ler tudo, os irmãos têm um apontamento, podem depois ver, como ele chama ali, o futuro da restauração. Até em Romanos diz que a própria criação está a gemer. Irmãos, ela tem gemido aí. A nossa criação anda a gemer aí. Está tudo a gemer. Gememos nós, geme a natureza, diz que a criação está à espera da redenção, Até a criação vai ser redimida. E até nós estamos à espera da redenção do nosso corpo. Ou seja, nós não estamos no estado final ainda. Deus haverá novos céus e nova terra e até eu vou ter um corpo glorificado. Eu uma vez preguei numa igreja, coitadinha daquela irmã. Eu disse que íamos ter este corpo transformado, que era este corpo. E ela, no fim do culto, veio ter comigo e apontou: "Oh pastor, então, e ela, coitadinha da irmã, é com este corpo?" Pois olha, é o que se pode arranjar. Ok. Mas é com este corpo. Os irmãos, eu vou estar no céu com este corpo. Também não sei como é que pode ficar melhor. Eu já sou um homem tão bonito, tão jeitoso. Não sei como é que vai, mas é verdade. O corpo que vamos ter não é um outro corpo. É este, mas transformado. É este porque ele está em decadência. O nosso homem exterior está em corrupção. Diz que ainda que o homem exterior se deteriorize, se corrompa, o nosso homem interior se renova. A carroceria está mais velhota, mas o motor está sempre impecável. Certo? Então vai haver um momento em que Deus vai restaurar. Pronto, há um clamor que o ser humano faz, mas também há um clamor que a própria criação está a fazer. Há um futuro de restauração para toda a criação que Deus fez. Amém. Então a criação também está à espera da redenção do Senhor. Então estamos aqui numa introdução para mostrar que estamos a lidar com as coisas do futuro, onde tudo, criação e o próprio homem, vão ser restaurados. Vamos avançar mais um pouquinho, mais uma vez. Tenho um texto de Isaías para mostrar que o único que percebe destas coisas é Deus. Só Deus conhece o futuro. O diabo não sabe o futuro. O que ele sabe é o que está na Bíblia. E ele deve saber ler. Ele sabe que Deus criou um lago de fogo e enxofre para ele e para os demónios. Ele já sabe como vai acabar. Ok, mas ele não sabe o futuro. O diabo não tem poder criativo, o diabo não é onisciente, ele não é futurólogo, ele não sabe o que vai acontecer mais à frente, mas Deus sabe. Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Imagine Deus agora a destacar-se na sua singularidade. Aqui anuncia o fim desde o princípio. Note, anuncia o fim desde o princípio. Ele começa e ele pode continuar a falar sobre as coisas que ainda não estão em vigor. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Portanto, Deus é o único que conhece o futuro. Então, quando eu tenho textos na Bíblia que são textos do futuro, foram dados pelo Deus do futuro, que já sabe o futuro, mas eu mesmo, tendo esta informação, ainda estou tão limitado para perceber, como já lemos em Pedro, para perceber o modus, a ação, a forma, o tempo em que isso irá acontecer. Está bem? Por exemplo, eu vou dizer aos irmãos honestamente, quando eu tenho ouvido estas notícias últimas, infelizmente, as guerras que há, não é? Os ataques que há a Israel, eu tenho que dizer isto aos irmãos. Num sentido, eu não estou nada preocupado com Israel. Porque eu sei que Israel vai prevalecer. Porque eu conheço as profecias. Ninguém vai destruir o povo de Deus. Ponto final. Ponto final. Mas eu sei que vai haver uma guerra. Vai haver a batalha do Armagedon. Eu sei que a comunidade internacional, mais coisa, menos coisa, vai se unir para tentar destruir aquele povo. Portanto, o que eu estou a ver é a batalha do Armagedon vai surgir numa situação parecida com o que no momento que estamos a viver. Eu não vou dizer que é este. Mas vai ter que haver um desenvolvimento que vai empurrar a comunidade para querer bater aquele povo. Agora, se é agora ou não, irmão, eu quero dizer aos irmãos que vai ser hoje. E depois marcamos logo o dia e a hora. E o outro, naquele dia não, porque está a dar um jogo do Benfica. Então vá, passa para o outro dia. Não vamos inventar. Certo? Agora, temos que aprender a ler e quando falarmos de sinais, os sinais vão ser isso. Já lá iremos. Ok, então é preciso muito tato. Porquê? Porque o Deus do futuro vive em nós. Ele está-nos a dar o futuro e os irmãos reparem como Deus faz. Ele vai nos dando os caramelos, que é Deus garante que sabe, mas nós não temos a garantia de saber como é que vai acontecer. E é aqui que se fundamenta a fé do cristão. A fé é, confiamos em Deus, conhecemos um Deus de tal maneira
que podemos totalmente confiar nele. E a confiança significa que o volante nunca passa para as tuas mãos. O volante está sempre na mão dele. Tu não confias porque está na tua mão. Confias porque sabes que está na mão correta. Então, às vezes, e Deus faz isto, o futuro é um bom sinal. Deus diz que vai acontecer, alegrando que vai acontecer, e à medida que as coisas se tornam o nosso presente e acontecem, é só para dizer glória a Deus e amém, e Deus é um Deus confiável, eu sei que Ele faz. Quando ainda não aconteceu, ok, tranquilo, vai acontecer, porque o Deus que eu conheço sempre cumpre. Ok? E é por aí que temos de ser, para aí que temos de ser empurrados, ok? Então, agora, uma pequena noticiazinha, e os irmãos, vejam agora este pensamento que vem a seguir. Vejam agora, só quando Cristo veio à Terra se tornou claro haver primeira e segunda vindas. Ok? Vamos imaginar alguém que está a contemplar uma montanha. A pessoa olha para o vértice, para o cume do monte, e depois, a seguir, há outro monte, depois há outro monte e há outro monte. Mas como os cumes estão alinhados, quando ele olha, só vê o primeiro. Mas quando sobe a montanha e chega lá em cima, olha, afinal ainda há outro. E depois quando sobe o segundo, olha, afinal ainda há outro. Então eu diria assim que o alinhamento da visão do profeta é um alinhamento do cume. Ele está a olhar, havia profecias no Antigo Testamento, aliás, todas as profecias que estavam indicadas para a primeira vinda aconteceram na primeira vinda. Amém. Não há nenhuma dúvida. Mas não se cumpriram todas as profecias. Então, quando se cumprem algumas que são quando ele veio, já está. Um exemplo. Se ele nasceu em Belém, é óbvio que não pode vir segunda vez nascer em Belém. Só nasceu uma vez. Isso não é preciso tirar nenhum curso, não é? Ok? Então, já sei, primeira vez foi em Belém ou não foi? Se ele não tivesse nascido em Belém, então não era o Messias. Mas nasceu em Belém. Isto é um exemplo, ok? Então, à medida que Jesus foi estando no seu ministério, foi pregando, foi ensinando, desde o seu nascimento, tudo o que ele veio fazer, etc., tudo batia certo com as profecias. Mas o que é certo é que algumas não se cumpriram. Então, eu já mencionei Lucas 4. Então, quando algumas ficaram por cumprir, significa que ele virá cumpri-las. Olha, isto é muito básico. Isto é para explicar, por exemplo, o milénio. Isto é um exemplo. O milénio, chame-lhe o nome que quiserem. Até temos um banco com esse nome. Chame-lhe o nome que quiserem. Há realidades, há profecias em Isaías que ainda não se cumpriram na história da humanidade. O leão e a ursa pastarão juntos. Isto nunca aconteceu na história da humanidade, porque desde que há pecado, há violência entre as espécies animais. Ou seja, nós vamos viver num tempo em que não vai haver nenhuma violência, nem sequer entre os animais. Isto não é preciso... não é milénio. Arranja-lhe o nome que tu quiseres. Eu prefiro que seja millennium. Em latim, muda-lhe os nomes que quiseres. Mas há textos na Bíblia que, obviamente, ainda não foram cumpridos na primeira vinda. Então, logo, irão ser cumpridos num outro momento que nós vamos chamar-lhe a segunda vinda. Certo? É básico, não é? Eu acho que é básico, ok? Podemos avançar. Aqui vou usar uma nomenclatura, a nomenclatura dos textos bíblicos. Isto é fantástico, porque isto mexe com a nossa estrutura mental, não é? É porque nós estamos a viver nos últimos dias, mesmo não sendo os últimos. Ou seja, o que eu vou mostrar-vos aqui, com várias expressões, últimos dias, o tempo dos séculos, seja o que for, há expressões no texto bíblico que apontam para um futuro. Deixa-me também explicar. Últimos dias. Na nossa mente, imediatamente, pensamos na questão temporal. Só que, talvez eu vou usar uma expressão em português que pode ajudar. Quando nós dizemos, por exemplo, acontece uma coisa assim fantástica, queremos guardar a data, uma coisa bombástica, nós, foi mesmo, é uma coisa expectável, uma coisa que mudou, foi no dia D, foi no dia D. Ou então uma coisa muito especial, foi mesmo na hora H. Ok, hora H não está definida no Cronos. Hora H não está a dizer que é 9 ou 4 ou 20. Hora H é o momento. Quando a Bíblia diz o dia do Senhor, o dia não é uma segunda-feira ou um sábado à noite. O dia é a ação dele. Às vezes usamos a questão temporal para enfatizar o facto, para enfatizar o evento. Aliás, quando nós hoje dizemos o 25 de Abril, muitas vezes não é pensar exatamente naquele dia. Estamos a pensar no fenómeno que se deu no 25 de Abril, que é a questão da Revolução,
certo? Ok? Capitães de Abril, eles eram capitães nos meses todos, mas foram os de Abril por causa da Revolução. Entende o que eu estou a dizer? Então, às vezes, isso funciona com a nossa língua também. Às vezes o uso da temporalidade é para enfatizar o evento, para demarcar o acontecimento. Então, quando nós entramos nos últimos dias, não é dias temporalidade, porque já vamos nos últimos dias há cerca de 2000 anos. Então, últimos dias significa a última forma, a forma distinta em que Deus lida com a humanidade. Porque Deus foi, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nós falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus foi sempre falando, mas quando chega aos últimos dias, fala da forma mais apoteótica, que é através do Filho. Não há dimensão maior que o próprio Deus ter vindo à Terra. Então, os últimos dias figuram ou prefiguram um formato excelente, um formato de top. Nós entramos nos últimos dias, entramos no último formato da relação de Deus com a humanidade. Claro, uns vão dizer que é o tempo da graça, outros vão chamar a era da igreja, chamem-lhe o que quiserem. Agora, significa que Deus, a partir da vinda de Jesus, começou uma nova forma de se relacionar com a humanidade. Lá está. Cristo veio, eu não vou estar a abrir agora, ele veio nestes últimos dias. Vejam só os textos. Também em Hebreus 9:26. Ofereceu-se como um sacrifício pelo pecado na consumação dos séculos. Logo, o que é que isto quer dizer? É que o sacrifício de Jesus vem definir uma nova forma de Deus se relacionar com o homem. É por isso que, e as cartas tratam disto, a Gálatas, etc., Hebreus, por isso é que quando Jesus vem, todo o sistema legal da lei de Moisés caducou. Porquê? Porque entramos nos últimos dias, entramos num outro formato que é exclusivamente pelo sangue de Cristo que temos ousadia para chegar ao santuário, à presença do Pai. A presença de Deus, certo? Ok? Então temos aqui também a vinda dele, temos o seu sacrifício, podemos também avançar. Os irmãos devem estar à espera daqueles quadros, que é dessas coisas, é do milénio e das bestas, não é destas coisas, e dos sinais, não é? É isto que sinais, irmão, se quer sinais, okay, vamos para a escola de condução, não é? Mas entende, as pessoas gostam muito do dramático, e há aqui um certo risco, que é, as pessoas gostam muito do desconhecido, não é? Do desconhecido, não é? Aquelas coisas, depois vai, ok. Se calhar, do místico, pode crer. Ok, olha, aqui, o Espírito Santo veio nos últimos dias. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então o derramamento do Espírito faz parte desta última grande ação de Deus na relação com a humanidade. É o seu Filho que veio morrer e é o seu Espírito que desceu. Estão a ver a ideia? Então é só aglutinar estes acontecimentos à volta do conceito dos últimos dias para percebermos a dimensão da era que estamos a viver. A era à volta do sangue de Jesus, a vinda do Espírito Santo. Olha, até em 2 de Pedro diz que haverá muitos escarnecedores nos últimos dias. Nos últimos dias vão escarnecer. Porquê? Porque eles vão desafiar exatamente a questão da temporalidade. Porque dizem, então afinal, que ele vinha, nunca mais vinha. E o que é que Deus faz? Isto é um espetáculo. Eu vou abrir com os irmãos aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Graças a Deus. Os irmãos gostam da palavra de Deus ou não? Temos que ser como a irmã Maria de Jesus. Eu tive uma velhota, era a irmã Maria de Jesus. Ela não lia, ela dormia tão gira. Ela era muito gira. Ela dormia com a Bíblia. E então tinha a Bíblia numa talega, num saquinho de pano. Dormia com a Bíblia. E quando mudava os lençóis, mudava o saquinho de pano da Bíblia. Não sei se ela pensava que a Bíblia fazia xixi, eu não sei. Desculpem dizer assim, mas entende? Não sei. Mas ela, dormia com a Bíblia estava num saquinho de pano. Quando mudava os lençóis, mudava também um saquinho da Bíblia. A Bíblia também, coitadinha, devia de sujar os lençóis também, e ela, vai limpar. Era a maneira que ela tinha de mostrar o seu amor pela palavra de Deus. Mas se o irmão sabe ler, não ponha a Bíblia numa talegazinha, ponha os óculos na cara. Está bem assim? Ok? Mas é giro, não é? Como nós vamos... quando ia à casa dela, era a irmã Maria de Jesus. Eu gostava tanto dela. Depois, mais tarde, fui para um lar, fui visitá-la, ela já não me conheceu. Tadinha da velhota. A igreja é um viveiro de coisas giras, não é? Temos coisas muito, muito engraçadas. Ok, já chega. 2 de Pedro, capítulo 3.
E o verso 3 diz, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias, lembra? Últimos dias, certo? Virão escarnecedores andando, isto é muito interessante, porque quem vai pôr em questão a vinda de Jesus são aqueles que não estão preparados para ela. Diz que andam segundo os seus prazeres, segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, ou seja, eles vivem de maneira irresponsável para com a chegada de Jesus. Por isso eles desafiam o momento. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, isto agora pode parecer uma coisa lógica. Pois é verdade, últimos dias. E já lá vamos em 2000 anos. E há aqui uma coisa, por isso é que eu digo, nós temos que ir além da questão da temporalidade. Há aqui uma coisa fora de série, que diz assim no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Agora repare a gestão, ou seja, a gestão da economia divina disto. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Isto é um espetáculo. Que é, o que está aqui em questão em cima da mesa não é uma contagem do tempo, mas é a gestão que Deus faz entre a oportunidade para dar a todos, que quer dar a todos, e a salvação para aqueles que estão prontos. Então não se pode ver só em termos de pronto, eu estou pronto, eu quero é ir. Não, nós não somos escapistas. Nós não somos escapistas. Eu não quero fugir deste mundo, eu gosto de morar neste mundo, eu gosto de viver neste mundo. Os irmãos gostam ou não? De manhã bebi um cafezinho e um pastel de nata, até as unhas dos pés arrebitaram. O mundo tem coisas maravilhosas, porque este mundo foi criado por Deus. Certo ou não? Mas a minha esperança não está neste mundo, porque comer muitos pastéis de nata e beber muitos cafés pode levar a problemas de saúde. Entendem? A minha esperança não está nos pastéis de nata. A minha esperança está no Senhor, na vida eterna. Mas enquanto eu estiver cá, toca a abrir. Não é? Porque também Jesus era considerado como milão e beberrão, porque ele alinhava na vida das relações, nas intimidades, até nas almoçaradas, na jantar. Bom, já chega, são depois lá atrás. Estou a ver o milénio lá atrás também. Ok. Mas vejam esta questão do tempo, últimos tempos. Últimos tempos, a ação de Deus, a vinda de Jesus, a vinda do Espírito Santo. Okay? E alguns vão desafiar isto, porquê? Porque estão a pensar no cronos, no tempo. Então, até ao final, quando já tinha vindo. Mas eles estão a viver à maneira deles. E Deus está a dizer, não, Jesus virá exatamente no momento certo, na plenitude, é a expressão bíblica, na plenitude dos tempos, que é quando cair a última pinga no copo. Ele é que sabe qual é o último. Porquê? Porque ele tem em questão todos os fatores. Ele quer levar a igreja com ele, mas ele quer salvar todas as pessoas. E é essa gestão dessa logística, desse tempo, que está na sua soberania e que nós não conseguimos compreender, mas por isso louvado seja Ele, porque Ele sabe. Então significa que estes últimos dias também são caracterizados por uma afronta, mas por uma afronta de quem vive nas suas concupiscências. Que não contemplam que o plano de Deus também inclui o desejo de salvar pessoas. Okay? Questionam o momento, vivendo desregradamente. Mas a igreja fica à espera. Eu vou dar um conselho aos irmãos. Se os irmãos não sabem a que horas passa o autocarro, o meu conselho é que vivam na paragem. É o meu conselho. Não sei que horas passa, não precisa saber. Está lá. Quando ele passar, é só entrar. Não é estar em casa, à janela, deixa ver se é agora que o autocarro eu vou correr. Não, se o irmão está lá, está seguro. Se tu não vives nas tuas concupiscências, tu estás seguro. Se tu vives para agradar a Deus, não tem questão o tempo, o momento, agora e é logo. Se estás na paragem, pode vir o autocarro. Muito bem. Então, depois vamos ter um intervalozinho, naturalmente. Eu vou ver se consigo. E agora vamos falar na segunda vinda de Jesus. Até eu vou dizer aos irmãos, eu não me importava nada que Jesus viesse hoje. Eu não me importava nada. Porque os irmãos vejam, a partir do os meus alunos sabem, tenho aqui alunos, tenho ex-aluna, que está uma maravilha. Eu já digo isto há anos, também é a única coisa que eu sei dizer de jeito, que é, se tu tens a certeza da vida eterna, o resto não interessa. Ou não interessa, é relativo. E eu tenho a certeza da vida eterna. Porque a vida eterna reconfigura todos os valores. Que é
faz com que o pior seja o melhor, que é morrer. A partir do momento que eu tenho a certeza da vida eterna, o pior que pode acontecer ao ser humano é o melhor que acontece ao crente. Então vamos embora. Até se morrer, olha, a minha mulher que se aguente. Ela já sabe, já tem dito isto. É enterrar-me no sítio mais perto, mais económico e mais rápido e vá para a vida dela. Não, mas é mesmo verdade. Ai não, eu quero ficar no Alto de São João. Porque dali tem umas vistas e passa um arzinho fresco. Eu não quero saber do alto. Ok. Entende o que eu estou a dizer? O crente vive neste mundo, não está alienado, mas os olhos dele estão lá para cima. Os olhos dele estão virados para cima. A nossa redenção está próxima. O apetite dele são as coisas de Deus. É como Paulo dizia, para mim o morrer é ganho. Mas só é ganho se o viver for Cristo. Ok, se tu vives para Cristo, claro, quem anda nas suas concupiscências é que tem essas questões. Agora, se tu agradas ao Senhor, andas contente com o Senhor, vives, o que é que pode acontecer? E tal, e depois ainda morres. Quando eu morrer, fico melhor. Eu quero animar os irmãos. Quando o irmão morrer, não vai precisar de usar óculos. Até eu não tenho que fazer análises, nem análises. E agora os analistas, não sei se temos algum analista, até eu fico sem emprego. No céu não precisas trabalhar. Então se é assim já não. Está a ver? O analista não precisa trabalhar e o doente não precisa fazer análises. Não está resolvido? Está ou não está? Irmão, mas eu estou com bicos de papagaio. Nem de periquito, não há nada. É que fica mesmo tudo resolvido. Irmão, tem problemas na coluna. Não, o irmão lá vai ser esticadinho, como deve ser. Entende o que eu estou a dizer? O crente tem que viver isto. É a nossa esperança. Alegrai-vos na esperança. E por isso Paulo é fantástico. Ele diz, sede paciente na tribulação. Porque é a esperança que relativiza as circunstâncias. É quando tu tens uma esperança, a esperança é maior que a soma das dificuldades. Tu vives noutro nível. Yes. Amém. Eu também gosto destas coisas. Eu não estou a pregar só para os irmãos. Eu creio na vinda de Jesus e sei que Ele voltará. Mas se o irmão morrer antes dele vir, está resolvido. Até se estiver vivo, resolvido está. Está tudo. Eu estou na paragem do autocarro. O que é que Jesus disse? Tudo o que Ele disse está certo, inclusive é quando se refere à segunda vinda. Virei outra vez. Pronto, se a Bíblia tivesse só esta frase, eu ainda queria ser cristão. Eles, coitados, lá no capítulo 1 de Atos, deviam ter ficado frustrados como nós ficaríamos. Tanta coisa, Jesus morreu, o sofrimento tivemos, mas olha, tem estado entre nós, Ele vai continuar connosco. E naquele momento Jesus começa a ascender. Agora é que o perdemos de vez. Foi preciso os anjos dizer, não, calma, Ele há de voltar outra vez. Ele nunca nos vai abandonar. Deixem-me dizer aos irmãos, eu não preciso sentir a presença de Deus. Eu sei que Ele está em mim. Eu não estou a dizer que não se pode sentir, não me metam nisso. O que eu estou a dizer é que nós andamos por fé. E eu sei que o Espírito Santo mora em mim. E eu sei que Ele me compreende, eu sei que Ele me ajuda. Ele é o meu confortador, é o meu consolador. Ele é que me anima, Ele é que me lembra aquilo que Jesus ensinou. Ele é que quer me levar a ser parecido com Cristo. Isto é uma maravilha. O que é que os irmãos queriam mais? Não é estar em Deus, é Deus estar em nós. E Jesus, é como se Ele dissesse, eu vou embora, mas eu não vos abandono. Eu vou por uma boa causa, eu vou preparar-vos um lugar. Isto é fora de série. Isto é fora de série. E vos levarei para mim mesmo. Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito interessante no capítulo 14 do Evangelho de São João. Quando o Senhor Jesus está a dizer, vai preparar moradas, e que volta outra vez para nos levar com Ele, e depois Ele diz uma coisa muito interessante. Eu sou o caminho vivo e verdadeiro. Ou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho vivo e verdadeiro. E ninguém? Vem ou vai? Vem ou vai? Ai. Vem ou vai? Vem ou vai? Ele diz que vai preparar moradas na casa do Pai. Não é bonito? Ele diz, eu vou preparar moradas na casa do Pai, mas quem vier a mim vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto é um fenómeno fantástico. Que é, ele diz que vai à casa do Pai,
mas o Pai está com ele. E até mais, ele diz que ele iria, e ele diz, mas se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. E eu e o meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Quer dizer, Jesus e o Pai, não estando cá, estão cá. Ai, 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 ai. Ai, 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 já do coisa. Porque quem mora cá, quem mora em nós é o Espírito Santo. Mas o que Jesus está a dizer é, tu queres a minha presença, pois agora não vais perder em mim, vais ficar com 2. O ónus não está na questão psicológica e do sentimento. O ónus está na tua obediência. Se tu me amas, guarda. E quem guarda, o Pai e Jesus estão lá. O Pai e Jesus estão aqui na tua obediência. A presença de Deus é trazida na tua obediência. Não é, eu tenho que ter, Não, tu não tens que ter, tu tens é que mostrar que o amas. Se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Assim como Jesus, ao partir, ficámos sem a pessoa, mas continuamos com os mandamentos. Não perdemos a oportunidade de continuar a mostrar que o amamos, mesmo sem ter a presença física. Porque senão nós hoje não tínhamos... ou seja, haveria só 33 anos e meio na história da humanidade que seriam importantes. Mas não, Deus está connosco hoje. Seja fiel. Não podemos ficar só naquela de braços levantados. Eu quero que o Senhor venha, eu quero que Jesus esteja comigo. E Deus diz, mete-mas em uma obra, mostra que me amas na tua vida diária, na tua obediência, onde tu vais, com quem tu falas. Certo, irmãos? Ok, temos que saltar, porque não é o nosso tema direto. Então Jesus diz, virei outra vez, e como diz aqui, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, e agora sim, muito obrigado. E a seguir, isto faz parte da pregação, não vou abrir agora, na pregação de Pedro no capítulo 3, e envie ele a Jesus Cristo. Podem ler com calma. Capítulo 3. O que ele está a pregar, ele está a dizer o quê? Que Deus vai enviar Jesus. E ele envia Jesus Cristo. Estão a ver? Jesus já tinha ascendido, o Espírito Santo tinha descido no capítulo 2, no dia de Pentecostes, e no capítulo 3, ele já está a falar sobre a vinda de Jesus. Olha, se Jesus vier hoje, amanhã já não preciso vir pregar. Será que amamos mesmo a vinda de Jesus? Será que é o nosso... será que é isso que nos move? Sim, nós não devemos temer nada, a não ser aquilo que pode lançar a alma no inferno. E é Ele. É a Ele que temos que respeitar, é a Ele que temos que amar. É para Ele que temos que nos inclinar, é a Ele que queremos obedecer, porque Ele é que é a nossa segurança, Ele é o nosso conforto, Ele é a nossa ajuda. Deus é fantástico, Deus é fantástico. Jesus há de vir. E Pedro está a dizer, e envie Ele, Deus, envie a Jesus Cristo. Eu estou aqui a tentar ver qual é o momento assim para nós. Claro que o nosso pastor deu-me aqui alguma liberdade, flexibilidade no horário, não sei se talvez agora, mais um bocadinho, mais uns minutinhos para animar os irmãos. Não é? Ok. Podemos avançar então? Segunda vinda de Jesus. Segunda vinda de Jesus. Então, os anjos disseram o quê? Esse Jesus há de vir. Pedro pregou o quê? Que Deus envia Jesus Cristo. E agora estamos em Hebreus. Veja só o que é que Hebreus diz. Aqui, meus irmãos e meus amigos, não há hipótese de dar a volta. Há mesmo 2 vindas. Há mesmo 2 vindas. E há 2 vindas com funções, com missão diferente. Diz Hebreus 9:28, Cristo oferecendo-se uma vez. Irmãos, este versículo bem dissecado é uma bomba. É só uma vez. Nós estamos a entrar em contraposição com o Antigo Testamento. Porque antigamente, no Antigo Testamento, era cada pecado um sacrifício. Pecavas o sacrifício, Agora não. Isto é uma riqueza, uma profundidade. É que o sacrifício dele só teve que haver um sacrifício. Foi só uma vez. Só isto exigiam aprofundar esta questão, não é? Porque tínhamos que pensar no quê? Que tipo de sacrifício, tínhamos de falar que ele é o único e inocente, ok? Porque Deus concedeu, isto agora temos de trabalhar isto como deve ser, Deus concedeu, permitiu no Antigo Testamento que eles pudessem dar um animal no lugar do pecado dele,
E o que é que Jesus fez? O que é que Deus faz no Novo Testamento? Ele galvanizou o valor do ser humano através do pagamento que faz pelo pecado. Ou seja, o pagamento já não é feito por um animal. É feito por uma pessoa que representa a sua espécie, que é inocente e que pode negociar com o Pai. Isto é o que tínhamos de trabalhar isto como deve ser, mas é só para perceberem que as coisas, a Bíblia tem uma dimensão, tem uma profundidade fantástica. Então o Senhor Jesus ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Estão a ver? É só uma vez e o alcance não é só por aquela pessoa, não é morreu só por aquela. Olha, Jesus morreu por aqueles que o mataram, que precisavam que ele morresse para salvá-los. Não há outra maneira. Mas a morte dele é suficiente para perdoar todos. É uma vez e com um alcance universal. E eu diria intemporal. Porquê? Porque os próprios sacrifícios do Antigo Testamento eram protótipos do seu sacrifício. No Antigo Testamento não foram salvos por causa dos animais. Claro que era o protótipo, era a forma temporária que Deus tinha indicado, mas no fundo para apontar, como diz Hebreus, não é? Ele é o único sacrifício, é a única forma de chegarmos a Deus. Então, diz que aparecerá agora, segunda vez. Então, a primeira foi para resolver a questão do nosso pecado. Mas a segunda, porque o pecado já está resolvido. Ai. Sim, irmãos, o culto de ser não é para chorar os seus pecados, é para agradecer porque Deus resolveu esse problema. Mas eu pequei, tenho que pedir perdão. Quer dizer, o irmão peca no dia 2 e vai esperar por dia 1 do outro mês para resolver a coisa. Tem que comprar uma mochila. Pecados de 29 dias. E depois vai despejando mensalmente. Não. O irmão resolve, o irmão vive na paragem, o irmão está em comunhão com Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a deixam, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. O nosso Deus é fantástico. Apesar de quem nós somos, Ele continua a ser quem é. Ele aparecerá a segunda vez, mas agora é para aqueles que já têm a questão do pecado resolvida. Para aqueles que o esperam para a salvação. Claro, a salvação agora no seu sentido geral, a plenitude. Não é? Porque nós fomos salvos na cruz, aceitámos-la na nossa confissão, vivemos-la na vida diária e será completada na presença dEle. Fomos salvos, somos salvos, estamos a ser salvos e iremos ser salvos. Está resolvido. Isto é um espetáculo, é ou não é? Amém. Eu devia ser como aqueles pregadores. Fazem assim, não estou a ouvir nada. Nunca, não há pregadores que fazem, não estou a ouvir. Quando é assim, olhem pelo pregador. É porque ele está a dizer, não estou a ouvir nada. Mais alto e não digam nada. Ok, vamos lá. Então isto é importante porque é o próprio texto bíblico que coloca no mesmo versículo as duas vindas e exatamente as áreas da ação de Jesus em cada uma das vindas. A primeira é para resolver a questão do pecado e a segunda é para vir buscar aqueles cujo pecado está resolvido. Okay? Vamos avançar, irmãos, mais um pouquinho. Agora já imediatamente para salvar os irmãos, não é? Porque senão depois também... Ok. Então, deixa-me só recapitular. Então, palavras de Jesus, menção dos anjos e depois o próprio texto de Hebreus abre aqui, então, as duas vindas para ser de forma óbvia. A seguir, vamos falar sobre o momento da vinda de Jesus e essa é que vai ser... Vamos começar a entrar nas questões um bocadinho, digamos, mais polémicas, digamos assim. Então, fica o momento indefinível. Queridos irmãos, agora vão notar que eu vou palmilhar o caminho um pouco mais lentamente, porque agora os assuntos que nós vamos falar brigam mais com vários tipos de interpretação que estão aí a lume. A lume, não se pode dizer a lume, senão vêm os bombeiros, mas é verdade. Há muita coisa escrita, há muitas pregações, muitas coisas no YouTube, e eu vou tentar circunscrever-me ao texto. No entanto, vamos ter que arrumar nas gavetas, por isso depois vamos também para os irmãos enquadrarem as questões. Então, a primeira coisa que nós vamos ver já é sobre o momento em que se dará a segunda vinda. E eu escrevi ali momento indefinível ou incerto. Não podemos ter a certeza, e só dizer isto, com base bíblica, eu tenho base para dizer, e já vou mostrar, só dizer isto arruma com muitos livros e arruma com muitos programas e com muitas pregações. Porque
Basta só um texto, não é preciso mais. Jesus disse, daquele dia e da hora ninguém sabe. Nem o Filho. Isto traz aqui à tona uma coisa muito interessante sobre a encarnação de Jesus. É que, digamos, na sua programação da Trindade, era óbvio que uma das três pessoas, que seria um homem, Jesus, como o homem não sabia. Isto é estranho para nós. Mas o que é certo é que ele não sabia. Ele diz que daquele dia ninguém sabe. Ele está a dizer, nem eu. O dia da vinda dele, ele não sabe. É estranho, não é? Mas está na Bíblia. Okay? Então isto é só para dizer o quê? Que não conseguimos precisar, não conseguimos apontar uma data, um ano, um momento. Isto é fantástico, não é? Estão a ver sempre este ponto. Eu penso que pouco a pouco os irmãos vão percebendo onde eu quero chegar. Que é sempre este dilema, esta tensão, que é Deus quer nos dar o suficiente para confiarmos nele, mas não o suficiente para não dependermos dele. Ou seja, é o suficiente para eu confiar nele, mas não o suficiente para que eu fique por conta própria. O ser humano, há problemas quando o ser humano quer controlar. E o que é que Deus faz? Deus retira o tapete. Mas ele não retira o tapete todo, porque ele quer que nós andemos no tapete. Mas tem que tirar alguma coisa. Então há aqui Eclesiastes 7,14 diz que no dia da prosperidade goza o bem. Mas no dia da adversidade, porque Deus envia tanto um como o outro, considera de que tu não sabes o que virá depois dele. Isto é muito interessante, que é quando as coisas correm bem, toca a abrir, aproveita. Quando correr mal, é Deus a dizer que tu não percebes nada disto, que Ele faz o que Ele quer e que hoje é uma situação, amanhã já pode ser diferente. Então, Deus diz, aproveita quando corre bem e quando corre mal. É um lembrete de Deus a dizer que tu não podes saber o futuro. Tu não controlas o futuro. Tu não sabes o que vai acontecer. Tu não tens domínio sobre o futuro. E eu diria que também, à luz da informação bíblica, também é verdade. Nós sabemos o futuro, alguma coisa sobre o futuro, mas não temos o domínio total dos acontecimentos. Pronto, para mim isto acho que é uma coisa, é uma tensão natural no texto bíblico, que é a gestão entre a fé, que nos dá certeza, que nos dá convicção, que nos dá segurança, mas a fé que nos dá segurança, dá-nos segurança enquanto estamos dependentes. Totalmente seguro, super dependente. Ok? Então há aqui Então quando Deus coloca o futuro diante de nós, é um futuro tipo codificado. Ok? Então vamos ver aqui, se não é interessante, aqui ainda no slide anterior, se faz favor, vejam aqui quando os apóstolos eram como nós, ou nós somos como eles. Nós somos como eles. Oh Senhor, porque nós normalmente perguntamos a Deus aquilo que nos interessa. E Deus às vezes vai ter que responder à pergunta que não fizemos e não responder à pergunta que fizemos. O livro de Jó é Deus a responder à pergunta que Jó não fez e não respondendo à que Jó queria respondida. Isto baralha-nos os circuitos todos. Nós até podemos pedir mal. A Bíblia até fala nisso. E basta ouvir a nossa oração, as nossas orações, é uma grande chatice. Uma vez estava a pregar numa igreja, ali da zona de Lisboa, foi Vila Franca, foi tão giro, dizer, irmãos, o pecado, não sei o que diz lá o meu irmão lá de baixo, o pecado é uma chatice. E é, mas é muito pior que a chatice, não é? Ela diz que o pecado é uma chatice, e é uma chatice. Está bem. Vejam só como é que Deus lida com o ser humano. A pergunta deles, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Estão a ver onde é que está o coração deles? Eles querem que Jesus chegue lá, digamos, a Roma, tire lá o império, e chegue lá o imperador, e chegue lá a Jerusalém, tire lá o Herodes. Até que ponto Deus tem que corresponder aos meus desejos? Até a desejar, somos pecadores. Nascemos com o ADN, eu costumo dizer que nascemos com a direção desalinhada. Está sempre a puxar para um lado, está sempre para ali. E no eles fazem uma pergunta, mas vejam a sabedoria de Jesus. Eu quero abrir com os irmãos, vamos abrir o texto bíblico, o livro de Atos, capítulo 1. Que perguntas é que nós fazemos? Quais são os assuntos de oração? Um grande estudo, e os irmãos iriam ficar assim um bocado aflitos, era
gravar as vossas orações e depois comparar com as orações que temos no Novo Testamento. Iam apanhar um... É melhor não fazer, né? Senão ficam... As nossas orações não têm quase nada a ver com as orações que estão na Bíblia. Experimentem fazer isso. Senhor, dá-me, eu preciso, eu quero, e agora aconteceu isto, e andamos muito à volta à volta de nós, à volta do que queremos, do que gostamos, das nossas necessidades. O ser humano é assim mesmo. Então vejam, a abordagem deles é uma abordagem virada para o eu, naturalmente. Eu vou começar no versículo 6, Atos 1,6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Note, esta pergunta, num certo sentido, claro, é pertinente, é uma pergunta, eu diria, justificável. Porquê? Porque está previsto a restauração do reino de Israel. Jesus não criticou a pergunta da ideia de que Israel será restaurado. Ele não criticou isso. Ele mudou, e se repararem, foi o foco. Ele não anula o valor da pergunta, ele põe em questão o foco, o interesse que estava no coração deles. O verso 7 diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Veja Jesus a virar o bico ao prego, digamos assim. O que é que Jesus está a dizer? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. O que Jesus está a dizer é: vocês estão a perguntar sobre a instauração do reino e eu respondo com a responsabilidade que vocês têm. Então, quando é que tu restauras o reino? Não, vocês vão ter que ser testemunhas. Foi o Senhor Jesus que fez isto. Há perguntas que não se deviam fazer. Mas estão a ver a ideia deles, eles estavam sempre naquela, eu estou a imaginar os 12 tronos, até dois, então dois deles não queriam logo o lugar à direita e à esquerda. E cada é os outros 10. O ser humano é assim, o ser humano quer trono. E Jesus diz: olha, no trono não dou, mas o sofrimento posso arranjar algum. Sim, o batismo, sim, com que eu... O trono, isso é lá com o meu pai. Agora, se é para sofrer, está na minha agenda, eu arranjo qualquer coisa. Entendem a ideia? As perguntas. Estão a ver a questão da escatologia. Tu has de restaurar o reino, nós ainda vamos ter o nosso governo, nós ainda vamos ter aqui os nossos não sei, ou seja, é agora, não é? É mesmo agora. Ele disse: pois, vocês têm que ir para o mundo todo. Então, mas não é para ter o reino aqui? Não, o reino não é aqui, é para ir pelo mundo todo. Parece que é quase o oposto, não é? Em vez de convergir um poder para uma gestão de uma nação, é enviá-los para todas as nações. Toma, que é para aprenderes. Então há orações que nós fazemos. Ok. Aliás, a Bíblia fala sobre isto. Pedis e não recebeis, porque pedis para gastares em vossos próprios deleites. Vocês estão a pensar nos vossos prazeres, nos vossos interesses. Então isto é para dizer o que, irmãos, daquele dia, ora, ninguém sabe. E Jesus, em vez de satisfazer a curiosidade dos discípulos de quando iria instaurar o reino, dirigiu a atenção, não é quando é que Deus instaura o reino, é quando é que vocês cumprem a vossa missão. Já está. E isto ajuda um pouco a desbloquear esta ideia de que tem que ser tudo taxativo, e a data, e agora e vai ser isto, e a seguir depois vem o outro, depois vai ser... Portanto, essa ansiedade que nós temos é falta de espiritualidade. O que eu estou a dizer. O foco está na tua missão e na minha missão. O foco está naquilo que tu deves fazer. Qual é o teu trabalho, qual é a tua ação. Alguns ficam tão a olhar para cima, Deixa-me contar uma muita gira que já ouvi há muitos anos e depois alguém confirmou que aconteceu mesmo. Portanto, posso contar com alguma propriedade. Que era umas irmãs numa igreja, mas não no nosso país, era noutro país. Não, mas é verdade, foi o que eu vi contar. Então elas estavam todas contentes a falar da vinda de Jesus, a falar da vinda, quando Jesus vier, eu estou a imaginar aquelas irmãs todas, e elas dizem, quando o Senhor vier, e elas assim, quando o Senhor vier, que vão ser arrebatadas, aquela coisa toda. E vai um irmão, um maroto que estava lá no som, tinha um instrumento de sopro e tocou, e elas,
para ver se subiam. Só que depois era, corneta do irmão Gabriela. Pronto, o Gabriel tocou a corneta, elas não subiram. Porque elas estavam a ver se subiam, não era? A ver se... Isto não vai assim, irmã. Isto não vai com jeitinhos nem com esforços. Entendo o que eu estou a dizer? E às vezes isto pode também ser uma metáfora para o nosso estar na vida. Sempre naquela, e quando e tudo é um sinal, tudo é um sinal. Eu caí na rua, foi o diabo que me empurrou. Compra, mas é uns sapatos novos, homem. É que eu amarro e liberto amarras. Tu estás-me a amarrar é a mim, homem. E às vezes tornamos tão místicos, tão ilusórios, tão virados para as coisas que não são o nosso plano, não são a nossa obrigação, não tem a ver com o nosso trajeto. Não, o que Deus está a dizer é porta-te bem e ser uma testemunha. Amém. E deixa lá a corneta lá do Clarinho, ou que era aquilo do irmão Gabriel. Isso não interessa. Okay? Mas às vezes ficamos muito, não é assim, muito místicos. Não é? Está tudo muito, anda tudo muito assim no coisa. Mas é muito giro falar com estas pessoas, porque eu depois não quero ofender a ninguém, claro que não, não é? Mas depois aquilo há coisas que nem sequer não dá para onde a gente pegar. Pronto, ok. Ó Senhor, é agora. Bom, fiquem lá em Jerusalém para vocês depois terem testemunhas. Está respondido, não está? Ok. Então Jesus não fez questão de apontar uma data, um momento, e vai ser assim, sobre a questão, agora estou a falar da instalação do reino, naturalmente. Ok. Depois a seguir, ainda sobre esta questão de não termos a certeza do momento. Reparem agora o que eu vou dizer. Quando a Bíblia fala de sinais são dicas. Ainda dentro daquela tensão que os irmãos vão sentindo isto, vão vendo que eu vou juntando sempre estes dois grandes elementos, que é, por um outro lado, Deus dá tudo o que eu preciso para confiar, e depois não me vai dando nada que alimente o meu ego e que me faça confiar e fazer as contas para deixar de depender dele. Amém. Não sei se estou mais ou menos a explicar, não estou? Então, vejam aqui, quando se diz sinais, são coisas que irão acontecer que não podem ser cronometradas, registadas com precisão, indicadas, aprazadas com alta qualidade. São apenas são dicas, são sinais genéricos, eu diria sinais genéricos. Veja, por exemplo, a 1 Timóteo 4.1 diz que, e este é eu escrevi mesmo, o que está lá, diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Há uma tendência, e isto é um sinal da vinda de Jesus, há uma tendência para a deserção, há uma tendência para esfriar a fé. É o materialismo, são os medos do que está a acontecer, seja lá o que for as causas. Há uma tendência para... Por isso é que a santidade, por isso é que temos que sem santidade ninguém o verá. Há uma tendência para nos afastarmos dele, há uma tendência para facilitar. O sinal é este, alguns vão abandonar, vão largar a fé. Há um risco latente à nossa vida. Está aí acima da mesa. É o que as pessoas falam, a tecnologia, todas as notícias, o que está a acontecer. Ou ficamos com medo, ou retraímos-nos, ou já não temos coragem de ir às coisas. Ou seja, há aqui uma tendência para pôr em questão, para desanimar, para fraquejar, para desistir. Há uma tendência. Isto é uma tendência dos últimos tempos. Agora, se os irmãos disserem, irmãos, isto vai começar em que dia? No dia 26 de abril de 2026. Não é nada disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma onda. Há uma inclinação perigosa. E isso significa que nós temos que ter muito mais zelo, muito mais cuidado. Eu ainda me lembro, quando era miúdo, fui a um congresso a Aveiro, de autocarro. Agora tenho a igreja ali à minha porta e tenho carro. E agora? E não vamos inventar desculpas. Viver mal era naquele tempo. A questão é quais eram as prioridades que nós tínhamos. Porque se tu não tinhas televisão, falavas das coisas de Deus, visitavas os irmãos, internet. Eu hoje não vou ao culto porque fiquei sem bateria. O problema é esse. Em vez do telemóvel ficar sem bateria, foste tu. Agora não tenho bateria. Precisamos carregar a bateria. Temos que ter zelo, porque a inclinação vai ser esta. A deserção,
o facilitismo com as coisas do mundo, o desânimo, a iniquidade, diz que o amor de muitos esfriará. Começamos a ver as coisas a correr tão mal, às vezes até a nível das igrejas, dos crentes. Parece que quase não vale a pena. Estão a ver aquele arrefecimento. E o Senhor tem que nos ajudar para mantermos a fasquia bem alta, para nos dedicarmos ao Senhor, para buscarmos a Deus, para nos animarmos com as coisas do Senhor, para valorizar as coisas do Senhor. Portanto, significa que, à medida que o tempo vai passando, há aqui uma onda, uma inclinação. Eu quero ler com os irmãos a segunda carta de Paulo a Timóteo 3, porque aqui temos inclusive, alguns sinais bem claros que os irmãos vão detectar. Estão aí, em cima da mesa. 2 Timóteo, capítulo 3, e por isso, irmãos, não vale a pena apontar o dedo para ninguém, porque nós todos estamos sujeitos. A nossa vida é uma vida de risco. Aí estão as dificuldades, está o nominalismo, está a religiosidade, está o medo, há muitos inimigos aí à nossa porta. Mas vejam, por exemplo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, sabe, porém, isto que nos últimos dias, lembram-se dos últimos dias? Estamos nos últimos dias, vinda de Jesus. Okay? A vinda de Jesus, a primeira vinda, fecha a primeira vinda, entramos nos últimos dias, até à segunda vinda. Eu diria que é entre a primeira e a segunda vinda. Portanto, estamos nos últimos dias. Por isso, estão a ver, se já vamos em cerca de 2000 anos, então não pode ser uma coisa que se possa datar. É no dia tal do mês tal, não é? Então diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A coisa vai complicar-se. A coisa vai apertar connosco. E agora era bom ler esta lista, do verso 2 ao 5, e nós conseguimos encontrar, detectar que isso é verdade. Vejam só se não é verdade. Olha, haverá homens amantes de si mesmos. Antes ainda vimos uma pessoa, o outro não sei o quê, ia ajudá-la. Agora tu vês a pessoa aqui no chão, até faço que nem vês. Também tens de ter cuidado, porque se tu vais mexer, se o dizes adeus àquela criança é porque és pedófilo. E nós estamos num mundo louco. Não se pode ser bom. Não se pode ser generoso. Se vais ajudar um velhinho a passar a passadeira é porque queres roubar-lhe a carteira. Nós vivemos num mundo de suspeições. O ser humano está a criar hospitais para animais e eu não tenho médico de família. Está louco. Estamos em decadência. Estamos a perder a nossa humanidade. Há pessoas que não querem casar nem ter filhos e dormem com o cão. Merecias uma dentada daquelas. Um cão. Se calhar estou a exagerar, se calhar ninguém dá-me com um cão. Mas entendo o que eu estou a dizer. Está tudo muito sensível, mas cada vez menos humanos. As velhotas, as vizinhas iam pedir a salsa à vizinha lá na casa ao lado, não era? Agora não podes sair porque aparece um fulano que nem sabe falar a tua língua e olha para ti e tu ficas logo com medo. E até pode ser boa pessoa. Mas já é tudo suspeito. Até os que são bons são suspeitos. Está tudo, há uma nuvem de medo, de receios. Isto é social. Isto é geral, é cultural. Se és mau, prejudicas o outro. Se és bom, és suspeito. É porque tens algum interesse. E depois vamos tudo, generalizamos tudo. Não é? Isto é assim, é porque é assim, já está, estragamos aquilo tudo. Portanto, estamos num tempo e o Senhor nos guarda. E nos ajude para termos a sabedoria, como lidar, como saber estar, como saber agir. Não é? Homens amantes presunçosos. É a tendência. Nota, não estamos a falar de coisas novas. Isto sempre houve. Mas o sinal é que a onda vai ser cada vez maior. O tsunami está aí. A coisa está a complicar-se. Soberbo, blasfemos, desobedientes a pais e às mães. Como é que um pai, como é que uma mãe faz um filho aquilo que normalmente um animal não faz à sua cria? Não é? Como é que um filho pode matar o pai? Eu não consigo classificar isto. Ingratos, profanos, o desprezo pelas coisas sérias, sagradas, o banalizar as coisas de Deus. Olha, sem afeto natural. Quando a Bíblia diz que temos que honrar o pai e a mãe,
Temos que cuidar dos nossos filhos, ser carinhosos, ser amorosos, tratáveis, irreconciliáveis. Há pessoas que, aquilo por muito aperto, eu tive um caso com 2 irmãs, não vou estar aqui a contar, mas foi muito interessante, que era um cenário assim um bocadinho para o extremo, mas pronto, uma delas tinha que pedir perdão à outra. Então ela disse, eu peço perdão, mas... E quando ela disse, mas, disse, chega, irmã. E ela depois, peço, mas, 2 vezes, eu disse, chega. Porque quando se pede perdão, não há mas. Irreconciliáveis. Orgulhosos. Irmãos, é o mundo onde nós estamos a viver. E nós estamos sujeitos a sê-lo também. Que Deus nos ajude, irmãos. Precisamos muito do Espírito a trabalhar em nós, cruéis. Olha, sem amor para com os bons. Isto é uma perversão da moral. Como é que não se pode ser? Como é que não se pode amar quem é bom? Quando Deus amou os que eram maus. Porque quando Ele nos amou a nós éramos ímpios, diz a palavra do Senhor, em Romanos. Éramos pecadores. Éramos perversos. Deus morreu por mim porque eu era bom. Olha, vai lá ao instituto que eles vão dizer como é que se chama a turma do primeiro ano. É a turma dos bombeiros. Não é a Ednilson? Olha, temos uma bombeira ali atrás. Tu és bom. És bombeiro. Que Deus nos ajude, irmãos. Estamos num tempo difícil, não é? Ou seja, há uma inclinação, há uma tendência. Sinais. A ideia tem que chegar ao ponto em que a nossa alma deseja o Senhor. A nossa alma, como diz a palavra de Deus, diz que amando a sua vinda. Ou seja, é como nós percebemos que estamos a ficar encurralados, é a vinda do Senhor que nos salva. É a vinda do Senhor que nos retira do ambiente, do habitat. Aqui diz que são traidores, são obstinados, são orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. E isto pode ser trazido para o meio da igreja e pode ser trazido até para as orações. Mais amigos dos deleites que amigos de Deus. Traidores, obstinados, orgulhosos, etc. Este é um ponto um bocado chato, mas é o último. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Falas, mas não me alegras. Eles têm o discurso apurado, mas se tu fores ver a vida deles, é um desastre. O que é que tu deves fazer? Olá, querido. Olá, querido, não. Afasta-te deles. Então vejam só, não sejas, afasta-te dos que são e porta-te bem para não seres. É uma luta grande, irmãos. Não vale a pena apontar o dedo para ninguém. Se alguém cuide de estar em pé, olhe, não caia. Portanto, é um desafio a cada um de nós. Cada um de nós tem este pedido, este desafio à sua vida. Portanto, eu diria que é verdade que há sinais, é verdade que há tendências, é verdade que há coisas que estão a apontar para, mas sempre temos a certeza absoluta do momento. Sem poder precisar. Seria um exercício muito interessante, se fosse possível, claro que não é, mas se fosse possível, um exercício interessante era conseguimos saber o momento exato em que Jesus viria. Vamos imaginar que seria hoje, às X horas. Jesus voltará no dia, não sei o quê, hoje é o dia não sei quantos, às 16h43. E não valia atrasar o relógio. Isso não valia. Qual seria o nosso comportamento? Okay. Claro, isto é um exercício impossível de se realizar naturalmente. Mas seria uma questão. Ok, então vamos lá. Momento. Eu diria indefinível. Nós não podemos ter a certeza do momento da chegada de Jesus. Isso eu penso que é muito claro na Bíblia. Acho que não há assim muito a discutir sobre isto. Podemos avançar. Pronto, agora este é um ponto muito importante da teologia. Porquê? Porque há quem defenda a iminência da vinda de Jesus. O que é que isto quer dizer, iminência? É muito próximo. Eu diria que há é por isso que há sempre esta tensão. Por um lado, é já, mas ainda não. Como lidar com isto? Eu vou dar um exemplo muito, muito interessante e baseado no texto bíblico. Por exemplo, em João, eu não tinha esse apontamento aqui, não. Aqui este apontamento não está aqui, pronto. É só para os irmãos ouvirem. Por exemplo, em João capítulo 21, Jesus disse assim, ele profetizou a morte de Pedro, quando fores velho,
outros cingiram a ti mesmo. Isto é um paradoxo, não é? Porque um homem super ousado, destemido, ninguém levava tudo à frente, e Jesus está a dizer, vai haver uma altura que nem em ti vais mandar, outros é que te vão prender. E dizendo com que morte ele havia de morrer, portanto, apontando para, seria um ato de crucificação também. E é interessante que depois Pedro, sabem como é Pedro? Pedro é o meu apóstolo preferido. Pedro é um espetáculo. É ou não é? Digam lá. Pedro é um espetáculo. É ou não é? Digam lá. Jesus a lavar os pés, ele era um espetáculo. Senhor, a mim não me lava os pés. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Ó, Senhor, então dá-me já um banho. Epá, calma. Aquilo é um espetáculo, é ou não é? É tudo ou nada. E ele estava sempre a dar tiros. Até na altura da caça dava. Que era sempre, estava a dizer, aquela arma dele era um espetáculo. Até aí nós podemos ver como é que Jesus lida com pessoas que têm aquele temperamento. E Jesus disse, porque Pedro, estão a ver Pedro, quer dizer, vão morrer na cruz. E ele aponta para o discípulo amado, provavelmente João. Ó Senhor, até aí deste, é a Pedro. Quer dizer, eu na cruz, até aí este. E Jesus disse uma coisa muito interessante. Se eu quero que ele fique até que eu venha, te importa a ti. Ou seja, Jesus está a dizer, tu não tens nada a ver com os outros, porta-te tu bem, faz a tua parte. Okay. Mas estão a ver aquela do Pedro, Senhor, quer dizer, é a Pedro, não é? E diz que foi levantado um boato de que João, o discípulo amado, não morreria. Que ele vem. O que é que a igreja primitiva começou a criar a ideia, depois da ascensão? É Jesus vai chegar aí a qualquer momento, a questão da iminência. Mas o que é que Jesus tinha dito a Pedro? Quando fores velho. Em Atos 12, ele foi preso por Herodes. E foi um anjo do Senhor e soltou-o. Foi liberto miraculosamente. Mas quando estamos a ler, eu não vou agora abrir, mas podem depois ver isto lá na carta de Pedro. Na carta de Pedro, ele diz que o Senhor me mostrou que eu estou prestes a partir. Dá a sensação que ele agora já é um velhote. Mas mesmo que não tivéssemos em Pedro, em João diz, quando fores velho. Então significa que tinha que haver algum tempo entre o que Jesus disse e a morte dele. Acho que é óbvio, não é? Quando fores. Então, significa o quê? Que aquele texto mostra que Jesus não viria imediatamente já. Mas, quando abrimos em Tessalonicenses, que é o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, a primeira carta, em Tessalonicenses eles viviam um medo aterrador, que era por causa da iminência. Que é, Jesus está quase a vir, Jesus está quase a vir, Jesus está quase a vir. Epá, o que é que será daqueles que morrem? Eles tinham esse problema. Então, se tinham um problema acerca dos que morriam, é porque estavam naquela de... ele vai chegar a qualquer momento, que é para ver se se aguentavam todos direitinhos, impecáveis, vivinhos da Silva até Jesus vir. Ou seja, quando alguém morrer, ei, que vai ser deste? E é isso que Tessalonicenses vem resolver. Ok? Estamos a perceber? Então, a questão da iminência é uma questão muito pertinente, porque é já, mas ainda não. É a curto prazo, mas não se sabe quando. O que é o curto prazo? Por isso os tais blasfemos vão dizer, tanta coisa, mas ele, afinal de contas, ao fim deste tempo todo ainda não veio. E eram eles ali num tempo muito próximo. Nós já vamos em cerca de 2000 anos. Então o que é isto de iminência? Teria que ser alguma coisa que provocasse a necessidade de estar sempre pronto, mas sem ter a certeza de quando seria. Tem que ser alguma coisa assim, ok? Então o que é isto de iminência? Rogério, isto é interessante, não é? Que é já, mas ainda não. Imagine Pedro, quando for velho. O Pedro não estava a pensar, eu vou morrer para a semana. Eu envelheci tudo numa semana. Não pode ser. Então, tinha que haver qualquer coisa que gerasse neles aquela expectativa. Está quase, ele vem quase, mas não sabe quando. Portanto, a iminência é um jogo destas duas tensões. Ok, então vejamos aqui. Aqui é um texto, estes dois textos exigem um bocadinho de reflexão. Eu quero puxar bem pela cabeça dos irmãos. Claro que em termos cronológicos eu poderia ter trocado. Tessalonicenses vem primeiro que Coríntios. Mas o que importa são os dois conceitos aqui. Veja primeiro o que eu sublinhei. Eis aqui vos digo um mistério. Se é mistério, é porque antes não era conhecido esta ideia. Ou seja, é a primeira vez que se vai dizer isto. Amém. Ok? Isto é português, certo? Mistério é algo que está oculto, que é desconhecido. E é como se Paulo dissesse, olha, eu vou revelar-vos uma coisa nova. Vocês têm um problema e para esse problema eu vou apresentar a solução para esse problema pela primeira vez. Nunca houve necessidade de apresentar esta solução, mas agora há necessidade e é agora que vai ser dito. Certo?
Ok, veja depois cá em baixo de Tessalonicenses. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. É a mesma ideia. É como se pela primeira vez está-se a dizer aquilo. Então, quando nós estamos a ler que é a primeira vez que se diz uma coisa, temos que tentar antever qual era o problema que havia, para que surgisse aquela novidade, aquela forma, aquela resposta do momento, ok? Vamos fazer o contrário, vamos começar por baixo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, qual era a teologia do momento? Jesus está mesmo quase a vir, a iminência. Ele está quase a vir, está quase a vir, está quase a vir. Quando morria um crente, era uma tristeza para eles. Que é o que Paulo diz aqui aos Tessalonicenses. Para que não vos entristeçais como os demais. Eles ficavam tristes. Eles estavam naquela coisa, Jesus vinha tão breve, tão breve, tão breve. Vamos imaginar, por exemplo, nós aqui. Se nós soubéssemos que Jesus vinha hoje à tarde, nós partimos do princípio, todos nós íamos estar vivos quando Ele viesse. Se alguém falecesse, ficávamos todos aflitos. Ei, pá, então Jesus vinha... Ele veio à tarde e agora este irmão já não vai. Estão a ver a ideia? Era este o problema deles. Espero que não seja eu, porque eu quero pregar amanhã ainda, não é? Mas se for eu, não se preocupem comigo, preocupa-se é convosco. Irmãos, a nossa preocupação é com os perdidos. Quando morre um crente, o céu fica a ganhar. Certo? Não se preocupem comigo. E já agora, eu sou pregador, mas também sou crente. Também convém, ok? Então veja só que isso não é interessante. Nós ficarmos vivos, a volta que Paulo dá ao texto, que é: e agora cadê os mortos? E agora o que acontece com os que já morreram? Então Jesus vinha já, afinal ainda não veio, e este irmão, depois este que já não estão vivos, e como é que vai acontecer? O que é que Paulo faz? Ele põe ali entre linhas a ideia de que parece que quem morreu fica em vantagem. Nós não precederemos os que dormem. Primeira coisa, ele cria o eufemismo da morte, que é, para Deus, morte é dormir. Isto é logo a primeira coisa. Quem morreu está a dormir. Não é fantástico? Quem morreu é como se estivesse a dormir. E depois, Paulo tem que dizer uma coisa que é nova para eles. Claro, Jesus vem, mas uma coisa nova qual é? Ele vem, mas não leva só os que estão vivos. Leva até aqueles que já morreram. E mais, nesse tratamento, há uma ordem que vai ser em que primeiro será tratado o caso do morto e só depois é que é do vivo. Ou seja, morrer até traz vantagem. Deixem passar isto. Entendem isto? Porquê? Porque os vivos diz que não precederemos os que dormem. Ou seja, primeiro os que já morreram vão ressuscitar e só depois é que os vivos vão ser transformados. Amém. Isto era um grande slogan para uma agência funerária, não era? Morre enquanto puderes. Não sei, uma coisa qualquer assim, qualquer. Ou então, bem-vindo ao Clube dos Mortos. Assim, uma coisa qualquer. Inventem uma coisa qualquer. Mas estão a ver a ideia? Em Tessalonicenses, a intenção é trazer a novidade sobre um problema que eles tinham. Pois é, pá. Então, pois é, aquele irmão já morreu e agora, então Jesus disse que vinha, e nós estamos, que ele vem de um momento para o outro, vem de um momento para o outro, e está quase a chegar, aí morreu, e agora o que é que vai ser? E Paulo diz, calma, esses que morreram, está resolvido, quer morramos, quer vivamos. Somos do Senhor. Há solução para os mortos em Cristo, ok? E a prova é que primeiro vai ser tratado com eles, ok? Esta questão é importante. A primeira, lá de cima, que está em cima, Coríntios, eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Estão a ver, aqui é o contrário. Já dá a ideia que parece que a vinda de Jesus já é mais tarde. Coríntios também é escrito mais tarde. Isto não vai ser, não vamos morrer todos. Quando ele vier, há de haver algum vivo. Digamos assim. Aliás, Paulo categoriza-se como vivo. Nós os ficarmos vivos. E Paulo já morreu há um tempo atrás. Mas ele está a admitir a possibilidade naquele tempo em que os vivos... Portanto, já temos uma coisa importante que vem de Tessalonicenses. É que temos a questão vivo e morto, vivo e morto, vivo e morto, vivo e morto. O de Tessalonicenses é para dizer, ok, não se preocupa com os mortos, fica resolvido. E cá em cima, também os vivos vão ser transformados. Ok, estamos a mexer com os dois lados da moeda, certo? Então, porquê é que eu coloco isto na iminência? Porque a iminência, o que se chama hoje, que nós utilizamos na teologia, a iminência da vinda de Jesus, é verdade que a igreja primitiva acreditava no iminente. A questão é se era isso que Jesus tinha dito. Ok, do dia da hora ninguém sabe. Depois ele não vem logo, o Pedro tinha que ficar velho.
Depois, entretanto, morriam uns, e agora este, como é que vai ser? Depois vão ser transformados. Ok, tudo bem. Até nós, os vivos, não vais assim para o céu, vais ser transformado também. Ok, a teologia vai-se montando pouco a pouco, paulatinamente. Está a fazer sentido, não está? Ok, então quando nós temos iminência, eu não posso dizer que não é iminência, mas é uma iminência que é muito focada na interpretação do momento. Eu diria que em cada momento a vinda é iminente. É o que eu posso dizer. Ok? Estou a complicar ainda mais um bocadinho, não? Ok, vamos avançar, faz favor. Eu selecionei alguns textos. Estão a ver esta questão da iminência. Vejam só, olha, o primeiro diz assim, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tu tens que esperar. Esperar significa que não podes controlar o momento. Porque não diz, olha, vem no dia tal, é esperando, fica à espera aqui, sem saber. O outro diz que a vinda do Senhor está próxima. Então, quer dizer, tens que esperar, mas está próximo. Então, a minha palavra portuguesa, iminência, vale o que vale. Vale a mistura destes conceitos. A salvação já prestes para se revelar no último tempo. Isto foi escrito por Pedro, que já vivia nos últimos dias. Então, o que é o último tempo? Okay? E, finalmente, o nosso livro de Apocalipse. E é assim que termina a Bíblia, não é? A Bíblia começa com Deus a visitar-nos na nossa casa. Depois vem morar um tempo na nossa casa e agora está a preparar-nos para irmos para a casa dele. É maravilhoso, não é? Nós não vamos viver no Jardim do Éden. A Nova Jerusalém é muito superior ao Jardim do Éden. As mulheres lá não podem roubar maçãs. Não, isto não está na Bíblia, hein? Isto não está na Bíblia. Hein? Calma. Isto não está na Bíblia. Como dizia um irmão, irmão, isto não está na Bíblia. Não está, mas devia estar. Calma. O que não está na Bíblia não devia estar. Vamos lá. É verdade, diz o Solange, não é? É verdade. Ok? Mas veja só como termina a Bíblia. A Bíblia termina com o assunto da vinda de Jesus. Certamente cedo. Esta é uma palavra engraçada. Esta palavra no grego é a palavra venho. Era ali um C. Está um C, mas é um V. Venho. Certamente cedo. Há ali um erro. Cedo, venho. É a palavra, em português, a palavra táxis. A nossa palavra portuguesa táxi, que é veloz, rápido. Então, certamente, Jesus vem táxi. Entende a ideia? Ele vem rápido. Então, a vinda do Senhor, em boa verdade, é ficar na paragem do autocarro. Porque pode vir a qualquer momento, sem podermos precisar o momento. E isso faz com que o ónus passe para o nosso lado, que é ser fiel, santificação, agradando ao Senhor. Lembra-se o capítulo 1 de Atos, ser a testemunhas, a vez que estás à espera que ele ponha o reino. Ok. Isto é um assunto difícil, não é? Porque há muitas ideias sobre isto. Portanto, a iminência, eu diria que o conceito de iminência é manter a consciência do imediato sempre, mas sem a certeza de quando isso se efetuará. Amém. Pronto, e a partir de agora é que vai ser difícil. Porque agora vamos ter que mexer com os armários. Eu não sei como é que agora o próximo quadro faz. Eu não sei se este quadro realmente não está com alta qualidade, mas foi o quadro. Não está assim tão mal, podia ser pior. Está um bocadinho a descair para aqui para o meu lado, é da barriga, mas está assim um bocadinho a descair para aqui. Foi o quadro que eu arranjei, mas acho que é um quadro extremamente elucidativo sobre aquilo. O que é que eu fiz? Qual foi o meu trabalho de casa? Tudo o que está a azul é o que é aceite por todos os evangélicos na teologia. A teologia evangélica aceita tudo isto. Olha, a teologia evangélica aceita, estão a ver a cruz? Aceita que Jesus morreu, aceita que nós vivemos na era da igreja. Isto é comum a toda a gente. Tudo que está em azul é o que é comum. Ou seja, é um armário comum. Aceitam todos que vai haver um tempo de tribulação, uma tribulação. Aceitam que vai haver a batalha do Armagedon. Aceitam que vai haver milénio. Aceitam que vai haver a batalha de Gog e Magog. Aceitam que vai haver um julgamento sobre todas as pessoas, uns para a perdição eterna, outros para a salvação eterna. Isto é comum a todos. Então, se calhar, antes de irmos almoçar, eu vou gastar tempo com esta parte, que é importante explicar. E o que não está sublinhado? O que não está sublinhado é a perspectiva que eu vou dar aqui aos irmãos.
que está muito alinhado com a nossa posição como Assembleia de Deus. Que é uma posição em que as coisas são mais faseadas. Por exemplo, eu estou a ver ali duas batalhas. Nas outras duas grandes posições, elas são uma só. Ou seja, há menos secções do cumprimento escatológico. Então nós temos, e agora aqui um bocadinho de atenção, só para os irmãos perceberem. Claro que muitas posições são tomadas, às vezes a partir de um versículo ou poucos versículos, e aquela interpretação forçada pode mexer com uma teologia grande. Então temos que ter muito cuidado quando dizer, eu sou isto, eu defendo isto. Ok, eu vou explicar. Podem ver ali duas palavras-chave, que é a palavra tribulação e a palavra milénio. Milénio, literalmente, significa 1000 anos. Ok, isto é Apocalipse. Então significa que há três grandes dimensões na escatologia sobre a questão do milénio. Lembram-se das minhas duas palavras de início, quando eu comecei? Sofrimento e glória. O milénio está encaixado no conceito da glória. Ok? A tribulação está encaixada no conceito do sofrimento. Ok? É o seu desdobrar, ou se quiser, a sua ampliação na escatologia. Ok? Então vejamos aqui, vamos pensar, porque estes dois conceitos, e é isso que eu vou fazer antes de irmos almoçar, para os irmãos irem almoçar todos contentes. Milénio. Há três grandes posições. Eu falo sobre coisas mais genéricas e para quem lê isto e estuda. A questão do milénio é, eu vou começar com aquela que é a nossa postura. E eu, pessoalmente, eu defendo aquilo que o nosso movimento defende. Não tenho dificuldades, para mim acho que é o que faz mais sentido de interpretação, que é o chamado pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? É como a vinda do Senhor é o grande assunto, é como é que nós vimos os acontecimentos em função da vinda. Então, o que é que nós defendemos? É que nós somos pré-milenistas, ou seja, Jesus vem antes do milénio. Okay? Por isso temos ali o chamado arrebatamento, okay? Temos o segundo advento, que serão... Eu depois tenho que explicar isto bem. Agora é só para dar um cheirinho sobre milénio e tribulação, está bem? Depois eu irei falar sobre cada uma destas coisas com calma, à tarde. Então, o que é que o milénio defende? É que Jesus vem e quando ele vem, literalmente instaura um reino de, exatamente assim, 1000 anos. Okay? Depois entram aqueles textos todos, o que é que vai acontecer na Terra, e vai ser um tempo maravilhoso. Okay? E eu quero estar cá nessa altura. Então, a ideia é, quando se diz pré, é antes, pré-milenismo, antes do milénio, sendo que o milénio é algo que é físico, é literal, é Jesus na Terra, é Jesus em Jerusalém, é Jesus a reinar este planeta, e vai ser um tempo pacífico. Esta é a postura dos pentecostais tradicionais, onde nós estamos encaixados, e para mim não faz qualquer dificuldade. Agora, temos mais dois grandes alinhamentos. É chamado amilenismo. A, prefixo de negação. Ou amilenismo é não há milénio literal. Ou seja, há um milénio, mas não é literal. Não é 1000 anos, como nós temos no nosso cronos. É no sentido espiritual. E agora reparem, cada posição tem uma verdade. Tem que ter. Porque também é verdade que Cristo reina nos corações das pessoas. E eles, no fundo, cada posição é como se nós estivéssemos a pôr uma ênfase num texto. A aposta não é o Jesus vir reinar na terra, mas é ele reinar nas pessoas. E isto também é verdade. Aliás, Jesus reina em cada um de nós. Quando ele chegou o reino de Deus. E quando nós oramos que venha o teu reino. E Jesus também disse que quando ele vier no seu reino, ou seja, está tudo à volta do reino. Então, é como se fosse uma ênfase na questão espiritual, que é ele reina em nós, ele reina nas pessoas. Então, é amilenismo, ou seja, não há um milenismo no sentido literal e físico em Jesus a reinar a partir de Jerusalém, mas ele reina nos corações das pessoas. É espiritualizar o conceito. Enquanto que o milenismo é literalizar o conceito. É exatamente 1000 anos. Ok? Ok. Bom dia a todos. Ok. O pós-milenismo, porque todos eles têm a questão é realmente a ênfase que está, que determina isso. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos, já tenho falado sobre isto, não é? Uma boa notícia. É que quando o futuro se torna presente, obviamente é aquilo que iremos ter. Só quando há cumprimento é que se torna óbvio aquilo que estava a ser profetizado atrás. Por isso, tranquilo, ok? Sofrimento e glória estão lá sempre e terminamos com a glória, porque certamente cedo venho. Isso eu não tenho nenhuma dúvida.
Agora, temos também a outra linha que é chamada o pós-milenismo. Esta é muito interessante, porque também mostra uma face da moeda. No amilenismo, a aposta é o reino espiritual em cada um de nós. Okay. O pré-milenismo é Cristo a reinar, mas é fisicamente na Terra. O pós-milenismo é Ele a reinar na Terra através de nós. E por isso as igrejas viradas para o pós-milenismo são muito viradas para a obra social, para a interferência na área da política, que é levar Cristo a toda a humanidade através da influência dos crentes. E isso também tem uma verdade, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas até que ponto se está a esticar alguma destas dimensões ou não? Estão a ver a ideia? Então, cada uma delas baseia-se num conceito bíblico, só que uns enfatizam que o reinado é interior, outros é no mundo através do crente e outro é Cristo literalmente. Irmão, qual é a sua posição? A minha posição é ser fiel ao Senhor. Então, mas se Cristo vier reinar pessoalmente, o pastor vem com ele também. Está sempre resolvido. Certo ou não? Estão a perceber? Então, estas coisas que as pessoas às vezes dão muito valor, em boa verdade, não têm valor. Porque é o arrumar de uma gaveta, mas cada um dá um... É como se cada um destacasse mais uma ideia. Eu acho que esta aqui é importante. Esta aqui é importante. Eu gosto mais de andar com pantufas. Não, eu quando chego a casa calço logo as meias. O que é importante é que estejas quentinho. E às vezes nós enfatizamos mais uma coisa e depois daí criamos, é como se fosse uma doutrina, e isto também tem um lado perigoso, que é, depois o que é que acontece? Em nome de uma interpretação de um texto, nós enfatizamos essa ideia e depois ficamos tão agarrados ao rótulo que depois isto vai influenciar a leitura de outros textos. E isso é que é o problema. Perdemos aquele discernimento da interpretação. Porquê? Porque não bate certo com a nossa... isto não é bem. Então nós inconscientemente vamos passando à volta. Porque não bate certo. Este é que é o perigo, mas isso faz parte do ser humano, não é? Nós somos assim. Então eu diria assim, que aquele nosso quadro está desenhado, por isso eu tenho lá alguns que não estão sublinhados, e os que não estão sublinhados são os assuntos que encaixam na perspectiva pré-milenista, onde nos encontramos, que é aqueles que creem que Jesus virá literalmente a esta terra. Ele veio uma vez e ele virá a segunda vez para nos vir buscar, mas depois há de vir para instaurar o reino. Claro que isto vai ser tudo mais para a frente, vai ser falado. Okay. Milénio, acho que os irmãos acham que mais ou menos ficou provado que é difícil, não ficou? Pronto, é isso mesmo, muito bem, conseguiu o alvo, não é? Ok. Agora, a questão da tribulação. Eu honestamente, são coisas que a gente já fala nisto há muitos anos, não é? Estudamos isto muitos anos, muitas coisas, livros, etc. A questão da tribulação para mim não é tão fatal. Acho que a grande questão é o milénio. Eu acho que se alguém tem uma posição sobre o milénio, isto define muito, influencia muito o seu estar espiritual. Porque eu acreditar que Jesus vem reinar, acreditar apenas do coração, porque se eu disser que é só do coração, e reparem, o importante é que Cristo reine em mim, nós quase ficamos irresponsáveis para com o mundo. Mas o pós-milenista, não, o mundo vai ser conquistado por nós. Então, aí eles puxam por nós, pelo menos naquele ponto que eu devo ser influência. Não é só, eu sou salvo, está tudo bem. Não, eu sou salvo, mas eu onde estiver devo influenciar os outros. O amilenismo vem dizer o quê? Realmente o verdadeiro reino não tem nada a ver com o terreno, não, o verdadeiro reino está no teu interior. Ok, eu penso que isso é que é o importante. É conseguir perceber aquilo que os outros estão a enfatizar para não perder também como verdade para a nossa vida. Amém? Mais ou menos, ok? Tá bom. Tribulação. Claro que os especialistas na tribulação são os pré-milenistas. Eles são os mais detalhistas e os mais sectoriais. Aqui a questão da tribulação, isto é muito giro. Eu tenho resposta para isto tudo. Não sei. Mas é muito interessante, porque reparem, tudo o que nós ampliamos tem solução se não for ampliado. Ok. Vamos ver. Tribulação. Mas o que é a nossa vida? A minha vida é uma tribulação. Tenho que me negar a mim mesmo. Tenho que fugir de coisas que são más para a minha vida.
lutas com o mundo, com os princípios do mundo, e até lutas dentro da própria igreja. A vida é uma tribulação. Então o que é que eu quero dizer com isto? Eu não quero menosprezar as coisas, mas quero mostrar que temos de ter cuidado para não ficar no rótulo. Porque o rótulo rouba o discernimento, rouba aquele empenho. Ficamos nos títulos. É verdade que claro que todos defendem a tribulação, mas os pré-milenistas são aqueles que mais entram no detalhe, que fazem uma separação acerca do momento da tribulação. Os outros tribulação, tribulação. O pré-milenista não. Apresenta 3 momentos distintos. Que é, acredita que sim, tribulação, como os outros, ok, mas acredita que, estão a ver lá em cima arrebatamento, acredita que a igreja, e eu, Carlos Fontes, pessoalmente, mantenho essa postura também, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes de começar a tribulação. Isto é chamado pré-tribulacionismo. A igreja não passa para a tribulação. E os irmãos podem botar, e se passar? Sim, mas na tribulação estou eu. Mas aquela é grande, é pior. Claro que é. Mas o diabo daquele tempo não há de ser pior que o diabo de hoje. E o Deus daquele tempo é o mesmo Deus que eu tenho hoje. Entende? É assim que eu resolvo estas coisas. Que eu não tenho bem a certeza, tenho uma opinião, parece, da minha interpretação e tal, mas, em boa verdade, está sempre resolvido. Baseado no texto bíblico. E não nas gavetas. Ok? Em boa verdade, na tribulação vivo eu. Mas vai ser pior. Sim, mas o meu Deus nunca é apanhado em contrapé. O Deus que me ajuda hoje vai me ajudar naquela altura. É assim que eu resolvo na minha mente, ok? Pronto, então a ideia de que a igreja vem... Estão a ver ali arrebatamento e segundo advento? Ou seja, Jesus já veio uma vez, virá a segunda vez em 2 etapas. Enquanto que os outros acham que é só numa. Ele está a dizer que é em 2. Vem na primeira é arrebatamento para os santos e o segundo advento é para vir com os santos. Estão a ver a ideia? Temos ali um espaço de 7 anos, tribulação. 7 anos. Os pré-milenistas são muito radicais com o literal, não é? 1000 anos é 1000 anos e 7 anos é 7 anos. Ok, pronto. Agora, veja se isso não é muito interessante. Se é pré-tribulacionista, acredita que a primeira etapa da segunda vinda, que é o arrebatamento, os crentes são levados, então o que é que fica na Terra? Fica um personagem, eu não tenho ali escrito, um personagem que é o anticristo, que vai ludibriar os judeus e também tentar... e vai perseguir os crentes. Este é o conceito geral sobre a tribulação. O chamado anticristo. Mas os crentes estão no bem bom, porque foram arrebatados. Bodas do Cordeiro e Tribunal de Cristo. Esta é a ideia. Agora, se disserem assim, mas o Tribunal de Cristo é a mesma coisa. Ok, eu vou mostrar na Bíblia que posso defender o Tribunal de Cristo e vou mostrar na Bíblia que posso defender as bodas do Cordeiro. Isso é que me importa. Vai acontecer. Portanto, a discussão depois é mais à frente, ao mesmo tempo. E são essas discussões que separam as pessoas. Ok? Então... arrebatamento virá com os crentes, virá para buscar os crentes, os santos com Cristo no céu, lá está, irão para o céu. Depois passam 7 anos de tribulação com o governo do anticristo e no final dos 7 anos, Jesus virá a segunda advento com os santos para intervir na batalha do Armagedon, para defender Israel, porque é quando Israel está a ser atacado pela comunidade internacional. Este é o conceito, ok? Eu vou dizendo isto várias vezes e depois vão apanhando o que puderem. Então, o que é que defende aquele pré-milenista que acredita no arrebatamento? O que é que acredita? Acredita, sim senhora, que vai haver uma tribulação e que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Chama-se isso pré-tribulacionismo, que é o que está lá em cima. Se repararem, cá em baixo temos 3,5. Estão a ver? A meio. Os que acreditam que vai ser no meio são chamados mid-tribulacionistas. Coitados dos irmãos. Hoje levam aqui com os nomes que é para aprender. Isto é mais difícil que o nome dos cereais, as marcas dos cereais. Ok, então a meio, isto é muito interessante porque depois são argumentos às vezes de poucas palavras da Bíblia. Porquê é que se defende o meio? Porque é verdade que o tempo da tribulação vai ser um tempo terrível e a primeira parte é muito virada para as calamidades da natureza. A segunda parte é mais direcionada para a perseguição às pessoas. Então, há quem defenda mid-tribulacionismo, que é, sim, nós vamos estar cá na perseguição, vamos estar cá nos tempos difíceis, como o mundo tem estado, afinal de contas já tem acontecido, ok, mas quando for para nós sermos perseguidos, Jesus vem buscar-nos. É o mid-tribulacionismo. Isto, no fundo, dá para todos. O pós-tribulacionismo é, tu aguentas cá, o Senhor está contigo e quando Ele vier...
Então, temos ali segundo advento com os... Então, quando ele vier, ok, aí é que vais estar com ele. Ou seja, ou vais no início e vais com ele, ou vais no meio e vais com ele, ou no fim recebe-lo quando ele chega para instaurar o milénio. Foi um bocadinho rápido, não foi? Oh, irmão, não percebi. Mas quando eu ler a Bíblia, se perceber, eu vou ficar contente. Está bem? Isto é só para dizer o quê? Que são posturas mais ou menos universais que arrumam várias questões sobre as questões do futuro. Okay? Então, vamos lá só para fechar. Amilenismo, o milénio, é desde que Jesus veio à Terra. Era da Igreja é amilenismo, ou seja, não há um milénio literal, é espiritual no coração das pessoas. Amilenismo. Ok. Certo? Ok. Pré-milenismo acredita que é literal, logo, só quando Jesus vier é que vamos ter esse reino pessoal a partir de Jerusalém. O pós-milenismo é muita ênfase na Igreja, no testemunho da Igreja, a força da Igreja, o testemunho da Igreja. É a Igreja que vai conquistando as esferas. Agora estão a ver, nos lugares onde há perseguição, o pós-milenismo diminui. Porque os crentes não estão a ganhar a sociedade, estão a ser apertados. Então estão a ver, há aqui várias decisões que são tomadas tendo em conta, sei lá, o momento da história de alguém. Okay. Muito bem. Então vamos lá, só para fechar aqui, tribulação. A tribulação, muito mais para a questão do pré-milenismo, porque o pré-milenismo tem três momentos porque precisa de lidar com o arrebatamento e em três momentos diferentes. Arrebatamento antes de começar a tribulação. Olha, se for assim, é fácil, é mais fácil, não é? É mais fácil, porque não passamos por apertos tão grandes. Mas os mid-tribulacionistas defendem, não, a primeira parte é difícil, mas ainda vamos estar cá porque são as coisas da natureza, a criação, como está a acontecer agora, coisas do género, ou piores, não é? Pronto. Os que é no fim, dizem, não, nós vamos aguentar cá, isto vai ser difícil, mas o Senhor vai estar connosco e tal, ok. E esses aí são chamados pós-milenismo. Porquê? Porque acreditam que vão aguentar aquilo tudo e quando Jesus vier, ok, instaurar o seu milénio, é que eles vão estar com ele. Não sei se está a fazer algum sentido, mais ou menos ou não. Isto é um aperitivo para o almoço. Está bem assim? Eu depois vou tentar mexer em cada um deles assim mais devagarinho, mas de qualquer maneira vejam que não está sublinhado, que é sempre, o grande assunto é sempre a vinda do Senhor, não é? A vinda do Senhor, a vinda do Senhor, a vinda do Senhor. Eu depois vou falar cada um deles com o texto bíblico na mão, vou falar sobre o arrebatamento, tudo isso com o que é que a Bíblia diz sobre este assunto. Está bem sim? Então, o que não está sublinhado é mais virado para a perspectiva dos pré-milenistas e até diria pré-tribulacionistas também, que é dentro daquilo que é o nosso credo, ou pelo menos é a nossa perspectiva doutrinária do nosso movimento de Assembleias de Deus, que é um pentecostal mais clássico. Okay? Esta é a ideia. Portanto, significa que depois deste lamirezinho à tarde iremos abrir a Bíblia, iremos ver o que é que a Bíblia diz sobre isto, até que ponto é que eu parece que facilmente me inclino mais para aqui ou para ali. Eu acho que o mais importante é inclinarmos para Jesus.